dialogante com a comunidade, com a sociedade. São os avanços no caminho que o demonstram. Novas luzes surgiam em meio aos desafios, como o Papa Paulo VI, que chegou a afirmar: a Igreja sentir-se-ia culpada diante de seu Senhor se não empregasse esses meios poderosos. E no prosseguimento do caminho, a Igreja foi compreendendo que é chamada a usar os meios de comunicação, tão enfatizados aqui pelo enfoque que Dom Darcy usou nas suas palavras. Não somente para difundir o Evangelho, mas hoje mais que nunca para integrar a mensagem salvífica na nova cultura que os poderosos instrumentos criam e ampliam. Diz João Paulo II na sua última carta como pontífice em 2005, o rápido desenvolvimento. Ao longo do caminho, a Igreja compreendeu também que o mundo da comunicação, rico em potencialidades comunicativas, traz também complexidades que requerem um olhar mais profundo de consideração. E a Igreja sentiu também que cresceram os desafios a serem vencidos. Na verdade, segundo o documento Redemptoris Missio, a comunicação se tornou um campo de missão, um areópago dos tempos modernos, que necessita fé, conhecimento, diálogo, integração. E aqui sirvo-me das palavras do cardeal Paul Tillich, do Conselho Pontifício da Cultura, do Vaticano, num recente seminário sobre a Igreja na Cultura Digital em Roma, que ele foi o conferencista, agora em março deste ano, que nos chamava a atenção sobre encorajar líderes da Igreja a dar mais explícita atenção às comunicações. Porque, dizia ele, quando falamos sobre a missão comunicativa da Igreja, nós não estamos falando sobre uma missão entre outras. Nós, de fato, estamos falando sobre a razão fundamental por que a Igreja existe. A Igreja existe para proclamar a boa nova de Jesus Cristo. Desde o começo, esta tem sido a sua missão universal. Nós somos chamados a levar a boa nova até os confins da terra, para assegurar que o Evangelho alcance e toque o coração das pessoas em cada parte do nosso mundo. Essa mensagem que nos foi confiada, essa boa notícia, é uma pessoa, Jesus Cristo. Eu fico muito contente quando Dom Darcy também centralizou a sua fala aqui. E nós convidamos outros não simplesmente para conhecer sobre Jesus Cristo, mas para entrar em relação com Ele. Por isso que, ao falar do caminho da comunicação na Igreja, é indispensável verificar os desafios constantes do caminho. E o desafio permanente do caminho, dentro das mudanças que a própria sociedade impõe, é este: princípios não envelhecem, eles se revestem. Princípios não envelhecem, diz respeito à identidade. No caso aqui, a identidade da Pascom. Existe uma encruzilhada que se apresenta como um grande desafio no caminho da comunicação da Igreja, isto é,
sua consciência, sua identidade, enfim, a evangelização como missão essencial da Igreja, da qual não se pode abrir mão. Uma identidade sobre a qual se faz o caminho evangelizador da Igreja. Identidade constituída de princípios que não envelhecem. Assim, a comunicação na Igreja deve ser pensada, mover-se dentro de eixos que formam o fio condutor da evangelização, no qual o caminho da comunicação na Igreja necessita se apoiar. E quais são esses eixos? Podemos sintetizá-los no fio condutor que, especialmente a partir do Concílio Vaticano II, se tornaram luz, essencialidade indicadora na identidade de quem evangeliza. São João Paulo II dizia que o Concílio Vaticano II tratou de mexer com a mentalidade, com novas leituras, com novos paradigmas e assim com novas narrativas para a evangelização. E é comum dos documentos, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que a Igreja começa a ter uma visão completamente nova da relação entre Igreja e mundo. Muitos de nós já passamos por esse documento, já sabemos que é assim. É importante revisitar como eixo fundamental, porque nos abre para uma relação de Igreja e mundo, relação de aproximação e não de distanciamento. Tal visão é um marco referencial fundamental no ajornamento que a Igreja se propusera. Estamos na década de 60. Surge aí uma exigência: escutar o mundo, compreender os seus problemas, os seus caminhos de esperança, e aí anunciar no mundo a palavra do Evangelho, que é Cristo. Dessa mudança de postura decorre que a pedagogia de evangelização e de ação pastoral deveria ser de um diálogo com toda a sociedade humana, em especial com a ciência, para contribuir especialmente na dignidade da pessoa humana e a sua integralidade. O eixo de abertura para o mundo moderno, mediante o diálogo, é aquele que permanece como eixo principal para realizar a evangelização. O diálogo passa então por uma atitude de abertura das janelas do Vaticano aos novos ares. E diante do que a Igreja vê e analisa, nascem as mais diversas perguntas baseadas no como entrar em diálogo. Por exemplo, com a ciência, o pensamento contemporâneo, o reconhecimento dos avanços e limites do progresso tecnológico, como realizar a evangelização diante dos problemas e desafios. Era necessário rever o processo de evangelização, pois este deveria passar por uma profunda enculturação. É assim que, na dinamicidade empreendida pelo Concílio Vaticano II e diante do vertiginoso desenvolvimento técnico e científico, vamos ver se funciona. Evangelii Nunciandi, diante do vertiginoso desenvolvimento técnico e científico e velocidade de transformações, hoje
palavra transformação já está bastante gasta para nós. Mas pensemos, por exemplo, na década de 70, esse documento é de 1975. Então, como evangelizar na sociedade contemporânea? A igreja volta a se perguntar o que é evangelizar. Existe um fio condutor aqui. E como evangelizar na sociedade em mudança? Perguntas essas que constituíram o fio condutor, e ainda hoje para nós, daquele sínodo dos bispos em 1974. A igreja já se preocupava e nos passos da Gaudium et Spes, ela se pergunta, visita a si mesma sobre os eixos fundamentais. A igreja se examina a si mesma e a Evangelho Enunciante passa a refletir sobre elementos essenciais da evangelização e da identidade da igreja, reafirmando que a apresentação da mensagem evangélica não é para a igreja uma contribuição facultativa, mas um dever que lhe incumbe por mandato do Senhor Jesus. As palavras finais daquele sínodo foram luminosas ao dizer: nós queremos confirmar uma vez mais que a tarefa de evangelizar todas as pessoas constitui a missão essencial da igreja. Evangelizar constitui a sua mais profunda identidade. Ela existe para evangelizar. Na certeza de ter esclarecido mais uma vez a sua identidade, a igreja reflete agora sobre a pergunta que constitui a raiz, o fundamento de toda a ação da igreja: o que é evangelizar? Pergunta e respostas que parecem óbvias, mas que precisam ser revisitadas frequentemente nos complexos contextos e diversidades de pensamentos e ideologias que enfrentamos hoje. Dom Darcy acaba de falar, não é? Sobre a questão da democracia, da verdade e assim por diante. Então, é sempre Jesus Cristo que, como evangelizador, anuncia em primeiro lugar um reino, o reino de Deus. Então, o convite é que a evangelização transforme as pessoas a partir de dentro, e assim a própria humanidade torna-se nova. No entanto, não poderá haver humanidade nova se não houver, em primeiro lugar, homens novos pela novidade do batismo e da vida segundo o Evangelho. E é enfático que a igreja, para anunciar a boa nova, chegar a atingir e como que a modificar pela força do Evangelho os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade que se apresentam em contraste com a palavra de Deus e como desígnio da salvação, a igreja precisa anunciar quem liberta verdadeiramente a verdade, Jesus Cristo. A exigência, diz a Evangelho Enunciante, é para que se evangelize não de forma superficial ou decorativa. E em continuação do fio condutor da evangelização, temos então a Evangelii Gaudium, que nos brindou o Papa Francisco, já como resultado do Sínodo de outubro de 2002. E o Papa Francisco expressa o desejo de que haja uma retomada missionária, impregnada de avanços no caminho de uma conversão pastoral e missionária,
que não pode deixar as coisas como estão. E citando o documento de Aparecida, diz o Papa: neste momento não nos serve uma simples administração, é necessário um estado permanente de missão em todas as regiões. Numa realidade de igreja missionária, Papa Francisco chama a atenção para situar a igreja na história e afirma que diante dos enormes e velozes mudanças culturais, é preciso tentar expressar as verdades de sempre em uma linguagem que permita reconhecer a sua permanente novidade. Princípios que não envelhecem se revestem. Além do aspecto dialogal que Francisco afirma, citando o Papa Bento XVI, ele também diz que é preciso ter a coragem de encontrar os novos sinais, os novos símbolos. E alguma coisa muito forte que ele diz: encontrar uma nova carne para a transmissão da palavra. Então, partindo do fio condutor, dos eixos que contêm a identidade da igreja, a missão de evangelizar, de anunciar a boa nova, vem o como fazê-lo, lembrando sempre que princípios não envelhecem. O como evangelizar é a pergunta que a igreja deve fazer constantemente, porque as maneiras de realizar a evangelização variam frequentemente conforme as épocas, lugares, culturas, e por isso mesmo apresentam desafios à capacidade de descobrir, conhecer, enculturar-se, escutar, perceber, dialogar, anunciar como Jesus, que não falava como que de fora, mas de dentro, a partir do seu povo. Então, é preciso, portanto, que, vamos ver aqui, esses princípios, eu encontrei essa imagem que me pareceu bastante ilustrativa para dizer: princípios não envelhecem, mas eles se revestem. As novas formas de nós nos expressarmos, de expressar esses princípios, etc. É preciso, portanto, que nesta questão, como se revestem hoje esses princípios, é preciso caminhar na mudança cultural. O mundo contemporâneo vive uma nova ambiência, na qual a transmissão da fé entra em crise por muitos fatores que se apresentam como desafios para uma mudança de mentalidade, de uso de linguagens, sobretudo pelas contínuas transformações da cultura midiática, onde se constata não apenas as novas tecnologias, em acelerado desenvolvimento das mídias digitais, mas um novo sujeito, uma nova relação com a fé, uma nova percepção da fé e de Deus, novas religiosidades em construção no ambiente digital. Isto requer uma nova maneira de evangelizar. Então vem a pergunta: o que significa evangelizar num mundo marcado por profundas mudanças culturais, que estão sendo forjadas pelo digital e social media? Muitas delas já apresentadas aqui por Dom Darcy,
Eu disse, Dom Darcy, que as suas palavras nos inflamaram o coração primeiro, né? Mas quem nos responde nesse momento é o cardeal Paul Tighe, da Comissão de Cultura do Vaticano, que a gente já citou. Ele diz: quando nós pensamos, já perdi de conta aqui os slides, quando nós pensamos em mudanças na comunicação, que alguns comentaristas chamam de revolução digital, é natural focar no desenvolvimento tecnológico. Somos fascinados pela velocidade com que os equipamentos de comunicação estão ficando mais poderosos, miniaturizados, mais conectados e acessíveis. Enquanto esse foco é compreensível, a verdade é que a mudança mais profunda não é tecnológica, mas cultural. A mudança real é compreender o quanto está mudando na vida das pessoas, especialmente nos jovens, que estão reunindo informações, estão sendo educados, estão expressando eles mesmos, estão construindo amizades e comunidades. O Papa Bento XVI insistiu: as novas tecnologias não estão apenas mudando a maneira de nós nos comunicarmos, mas a comunicação em si mesma. É algo muito profundo. E quem se aprofunda um pouco nos estudos de comunicação sabe dizer o quanto de teoria profunda isso implica. E dá uma alegria muito grande quando uma pessoa da igreja, como um Papa, está tão atualizado também com as teorias da comunicação. Porque isso requer discussões muito profundas e tal. Então, o Papa Bento XVI, que é considerado o Papa de uma era acentuadamente digital, já compreendera esses novos horizontes desafiadores, abordando a temática nas suas várias mensagens para o Dia Mundial das Comunicações, incentivando a reflexão para o conhecimento e uma nova presença da Igreja no continente digital. Então, aqui nós estamos falando de caminho da comunicação na Igreja. Portanto, o pensamento também do magistério da Igreja. Os 3 grandes documentos que formam o fio condutor da evangelização. E, portanto, a comunicação que se desenvolve através desses pontos referenciais. Nos atuais processos de comunicação que essas novas mídias oferecem, ele afirma: este é um dos caminhos onde a Igreja é chamada a exercer uma diaconia da cultura. Já bem conhecida de nós essa expressão, no atual continente digital. No esforço de reflexão progressiva, demonstrando conhecimento, abertura para a cultura contemporânea e firmeza no ensinamento do magistério, que é preciso realizar uma evangelização de diálogo entre fé e cultura. Bento XVI afirma o quanto a Igreja é solicitada a caminhar na mudança cultural e a sair da defasagem eclesial na maneira de transmitir a fé. Assim é que entre as suas mensagens ele enfatiza redes sociais, portais de verdade e de fé, novos espaços de evangelização. Na complexidade da cultura digital, mas também na riqueza que ela contém, abrem-se muitos leques de considerações, de reflexão, de desafios no e para o caminho da comunicação na Igreja. Nasce daí a necessidade não somente de fazer a lista deles,
mas de refletir, com licença, mas de refletir e discernir. Também nossa criticidade deve ser fundamentada numa época em que domina a racionalidade técnica, não colocando mais o ser humano como centralidade, mas apenas como consumidor. Daí as palavras de Paul Tillich, que já citei, nessa exposição: a igreja precisa estar presente no continente digital. E nesse seminário sobre The Church in the Digital Culture, Paul Tillich diz: nós precisamos estar atentos para o nosso modo de estar presente, a linguagem que nós usamos e como nós iremos engajar-nos com os valores e dinâmicas que caracterizam as networks. Pois não se trata de como nós devemos usar as novas tecnologias para evangelizar, mas, sobretudo, como nós podemos ser uma presença evangelizadora nesse novo mundo que tem sido trazido por essas novas tecnologias. Naturalmente que o saber usar faz parte, mas precisamos descobrir como estar nas redes sociais. Um grande desafio, porque não podemos abrir mão da verdade libertadora, não podemos abrir mão da evangelização que toca temas fundamentais descritos, muito bem por Dom Darcy, sobre o que nós estamos vivendo na sociedade hoje. É óbvio que a igreja precisa estar atenta para as suas tradições teológicas, enquanto isso estabelece critérios para seu engajamento com o social media. Nós devemos reconhecer que muito do vocabulário da nossa igreja, especialmente nossos termos teológicos e litúrgicos, podem ser problemáticos e confusos para os nossos contemporâneos. E quem nos diz bastante isso, porque precisamos descobrir como simplificar palavras e usar metáforas mais acessíveis ao público, que não significa abrir mão dos princípios. O Papa Francisco tem expresso isso claramente no encontro com os bispos do Brasil em julho de 2013. Ele diz: nós perdemos o povo, as pessoas, porque eles não entendem o que nós estamos dizendo, porque temos esquecido a linguagem da simplicidade e importamos um intelectualismo estrangeiro para o nosso povo. Sem a gramática da simplicidade, a igreja perde a oportunidade das condições que tornam possível pescar, entre aspas, para Deus em águas profundas do mistério. Importante ter em conta que nós não podemos confiar somente no lado dos sociólogos e gurus da mídia, somente. Não obstante suas percepções sejam válidas, enquanto nós procuramos desenvolver estratégias para nossos ministérios comunicacionais, nós precisamos sempre iniciar com o Evangelho de Jesus Cristo e procurar descobrir caminhos para expressar para nossos contemporâneos a relevante verdade do amor incondicional de Deus para com o seu povo. Mas como o Papa Bento instruiu o Pontifício Conselho, ele diz: não se trata somente de um fato de expressar a mensagem do Evangelho em uma linguagem contemporânea. É muito, é bastante, mas não é suficiente.
como aconteceu em outras épocas, sobre a relação entre fé, a vida da igreja e as mudanças que os seres humanos estão experimentando. O pensamento digital levanta, coloca para a fé e a teologia perguntas e questionamentos profundos. E aqui, se eu pudesse fazer um pequenino desabafo, com todo o respeito, os nossos ensinamentos teológicos, nossas disciplinas, nossos seminários, precisariam incluir a disciplina da comunicação. Recentemente estive em Goiás, onde um curso de pós-graduação percebeu a necessidade de, na pedagogia catequética, incluir a comunicação. E foram 2 dias em que eles parecem que os catequistas descobriram a América. Algo assim, como a gente costuma dizer, né? Descobriram a América. Mas quero dizer, era aquilo, eles diziam assim, que estava faltando para nós unirmos o Diretório Nacional de Catequese e o Diretório Nacional de Comunicação. Então, essas questões não podem mais serem departamentos separados. E nós temos, quanto mais nos prepararmos, nós temos a possibilidade de ir penetrando aos pouquinhos e ajudando a mudar a mentalidade, porque faz parte da missão essencial da igreja. Concluindo, sintetizando um pouco, a pergunta: o que significa então evangelizar no mundo marcado por profundas mudanças culturais que estão sendo forjadas pelo digital e social? É preciso destacar que não faltaram vozes proféticas a oferecer à igreja a reflexão atualizada e carregada de horizontes novos, também desafiadores da comunicação. Eu gosto de repetir, vou repetir aqui, porque para muitos já tenho dito e já deve ser conhecido de vocês, mas vamos revisitar o que Dom Cláudio Maria Celli, que era o presidente do então Pontifício Conselho para as Comunicações, disse: a nova evangelização nos pede para estarmos atentos à novidade do contexto cultural, no qual somos chamados a anunciar a boa nova de Jesus Cristo, mas também à novidade dos métodos. Estamos vivendo momentos de profundas mudanças na comunicação. Elas são visíveis no que diz respeito à técnica, mas na cultura são mais significativos ainda. Não podemos simplesmente fazer aquilo que sempre fazíamos e como fazíamos com as tecnologias. Hoje, mais do que nunca, temos necessidade de audácia e sabedoria para evangelizar. Então, primeiramente, fazer atenção que a Boa Nova deve ser proclamada também digitalmente. E o outro desafio é mudar o nosso estilo de comunicação. Devemos ocupar-nos, sobretudo, da questão da linguagem, etc. Sintetizando alguns desafios já evidenciados ao longo desta exposição no caminho da comunicação da igreja, elenco alguns. Refletir sobre a identidade da PASCOM, princípios que não envelhecem. Temos falado abundantemente sobre isso, mas eles se revestem. Portanto, em culturar-se, ajustando o nosso estilo de comunicação. É o que somos convidados a fazer, a refletir, a dialogar nesses dias do encontro. Um outro desafio é a formação. A PASCOM não pode resumir-se
em preparar-se para obter habilidades técnicas. O que nos diferenciaria de um profissional? Não estou negando, eu estou dizendo resumir-se nisso. A formação traz, sobretudo, a exigência do conhecimento do pensamento do magistério da Igreja sobre comunicação. Conhecimento, observação, acompanhamento dos processos mediáticos por parte da Igreja e da sociedade em geral, pois as novas redes de comunicação, seja dentro ou fora da Igreja, exigem novas formas de atenção. E refletindo muito esses dias, muitas vezes a gente se colhe pensando que está repetindo as coisas. Mas, por exemplo, se nós pensamos sobre a água, quem reflete sobre a água? Ela já passou a ser assim algo que introjetamos, que vivemos, etc. E pouco se fala ou se pensa sobre a água. Nós também, nesse mundo digital, nós estamos habituados já. É necessário revisitar, pensar qual é a lógica que está por trás e como sermos presença aí para levarmos e sermos essa verdade libertadora que vem de Jesus Cristo, tão apontada aqui por Dom Darcy, essa vinculação ética. Outro desafio importante, assim, para terminar, a organização e o planejamento. É algo que está muito presente como algo necessário para nós. Precisamos de organização, precisamos de reorganização, talvez. É necessário o planejamento na PASCOM, mas é necessário que essa organização, essa reorganização, leve adiante a descoberta não só das técnicas, mas de como, repetindo, estar presente para levar a mensagem, a boa nova. E eu ousei colocar aqui a necessidade da espiritualidade. Não estou falando de um espiritualismo, mas espiritualidade no sentido que nós precisamos viver, nos esforçar para viver a coerência evangélica. Quanto já se falou que as pessoas, nós nos tornamos mais credíveis pelo nosso testemunho do que muitas vezes pelas nossas palavras. É necessário avançar nesse sentido também. Portanto, integrantes da PASCOM, quem nós convidamos, nós não convidamos simplesmente para desenvolver uma habilidade técnica importante, mas junto vai o convite para que se viva também o Evangelho que nós queremos proclamar. E eu quero concluir com um trecho do livro do Moisés Bardelotto, nosso querido amigo e pesquisador, no livro E o Verbo se fez rede. Ao lidar com a novidade digital, muitas vezes corre-se o risco de cair na tentação das estratégias de marketing, do marketing religioso, do solucionismo tecnológico, das métricas publicitárias. Necessárias? Sim. Mas essa tentação como resposta aos desafios pastorais. Se tudo isso existisse sem a pastoralidade, e isso pode acabar manifestando aquilo que o Papa Francisco chama de mundanismo espiritual, que, embora com aparências de religiosidade e até mesmo de amor à Igreja, busca no fundo a glória humana e o bem-estar pessoal, a autorreferencialidade. Então, eu gostaria de concluir realmente afirmando
que Jesus Cristo, seus valores, a verdade, é aquilo que nós devemos anunciar. E continuo, então, reafirmando que princípios não envelhecem, eles se revestem. Muito obrigada.